Você já pensou em educar seu filho em casa de forma 100%? Eu já pensei e nesse vídeo eu vou te falar em como surgiu essa dimensão desse movimento do homeschooling na minha vida. Vamos começar pelo começo, né? Pelo começo da história. Primeiramente, eu ainda não tenho filhos, mas eu acho que essa é uma realidade que é muito importante, que todo mundo que namora, que é noivo, que é casado, é importante pensar sobre isso, pensar sobre a educação dos filhos. Eu até fiz um vídeo recentemente, acho que foi essa semana que foi postado, aqui no canal, falando das 3 coisas que são mais importantes para serem conversadas, para serem organizadas antes de casar, né? Então eu falei de forma específica para mulheres que namoram, para noivas e tudo. Só que eu esqueci de falar desse ponto super importante, que é com relação à educação. É imprescindível que você converse com seu cônjuge to be, né? Com aquela pessoa que vai dividir a vida com você, sobre como vocês pretendem educar os seus filhos, né? Como vocês sabem, eu sou católica e eu sou casada na Igreja Católica, claro. E uma das promessas que se faz dentro do casamento, dentro da Igreja Católica, é que você vai educar os filhos que Deus te mandar dentro da fé católica. Ou seja, você está prometendo que você vai receber os filhos que Deus vai te mandar e ainda que vai educá-los dentro da fé católica. Então é muita responsabilidade diante dessa promessa que você faz no altar diante de Deus. E como vocês perceberam, eu estou aqui em um local diferente, né? Bem bonito. Eu estou participando da Expo Homeschooling, que está acontecendo aqui na minha cidade de João Pessoa esse ano. Então, desde 2022 que existe esse evento, que fala de homeschooling, né? Então, várias instituições e tudo que vão promover esse homeschooling se reúnem para poder fazer esse evento, né? Fazer esse evento acontecer. E eu tô achando até agora muito interessante. Eu acho que a maioria juntou um pouco, sabe, das igrejas evangélicas com católica, com alguns movimentos católicos para o homeschooling, para fazer esse evento. Então tá acontecendo na Cidade Viva, né? No complexo da Cidade Viva. E até agora está sendo maravilhoso, assim. Inclusive, teve essa última palestra que foi dada por um pastor da Cidade Viva, daqui de João Pessoa, eu acho, pelo que ele se apresentou, é mais ou menos isso. E que vai falando de muitos aspectos bem importantes, do que é mais importante para que o seu filho se torne mais inteligente. Mas eu vou falar sobre os 4 E's que ele mostra, que são os aspectos mais importantes para que seu filho seja inteligente, né? Desenvolva sua inteligência mais para o fim do vídeo. Eu vou começar falando da minha história, que foi isso que eu disse que eu ia fazer, né? Então, em 2019, eu assisti ao documentário da Brasil Paralelo, que se chama Brasil, Pátria Educadora. E eu fiquei simplesmente abismada com o que está acontecendo com as nossas escolas. Eu sou millennial, né? Eu tenho 32 anos, então eu sei e eu vivi certas doutrinações na minha época. Digamos que não tanto na escola, mas mais nas universidades. E até mesmo o ambiente escolar, né? Era muito voltado, na minha época, para passar no vestibular, para você aprender as matérias em si, mas claro que você meio que era doutrinado até mesmo pelos valores das outras famílias, né? Digamos. Então, assim, minha família tem certos valores, mas pelo fato de eu estar na escola, num ambiente que eu tenho vários amigos que têm valores diferentes dos meus, eu vou ser influenciada por isso, né? Inevitavelmente. Então, existia esse ponto já na minha época, claro, de você querer, você como criança, como adolescente, querer as coisas da moda, querer as coisas que você vê na TV, nas séries, nos filmes. Não existia ainda tanto essa questão do celular, né, mas existia já a questão... Eu, por exemplo, já assistia muitas séries, porque eu baixava... Tinha aquelas comunidades no Orkut que ia falando quando os episódios da série iam saindo, porque não existia esses streamers ainda, né? Então a gente ia baixando cada episódio, então era uma função para que fosse dando certo. Só que eu já assistia séries, então eu já era influenciada por todos os valores que as séries me passavam, que a escola, digamos, os amiguinhos de com outros valores me passavam, e eu ficava querendo as coisas que o povo queria, normal. Só que isso ainda não era a doutrinação como está acontecendo hoje, sabe? Nas universidades já existia mais na minha época, tanto que realmente foi um impacto quando eu entrei na Universidade Federal e que eu tive experiências com realidades de pessoas que têm as suas ideologias e que eles até mesmo me obrigavam a aceitar as ideologias deles. Inclusive na universidade eu vivi realidades muito que eu não sei se todo mundo já viveu, mas terminaram a amizade comigo
na universidade. Tipo assim, não tem essa questão de namoro, que você tá namorando uma pessoa, eu quero terminar um namoro com você. Isso aconteceu comigo só com amizade. Porque era na época que o Papa Bento XVI, eu já estava indo cada vez mais para o catolicismo, né? Então foi na época que o Papa Bento XVI estava falando muito com relação a que não existe casamento gay, assim, não existe família homossexual, toda essa questão. E que, como eu era da igreja, como eu era católica, mesmo sem ainda refletir tanto sobre isso, eu tinha alguns amigos que eram homossexuais, um homem e uma mulher, e que essa mulher, inclusive, era a minha melhor amiga da universidade, assim, sabe? E quando ela foi me contar que estava se descobrindo dentro da sua sexualidade, né, como homossexual, ela ficou super com medo de que não ia mais querer ser amiga dela por perceber que eu estava cada vez mais buscando o catolicismo, né? Só que, no fim das contas, eu a acolhi e eu disse, certo, você sabe que eu não concordo, assim, né, com a sua escolha, mas quem sou eu para lhe falar alguma coisa? Mas nós podemos continuar amigas sem problema, assim, não tem problema quanto a isso. Vamos estar vivendo a nossa vida, a gente vai estar falando sobre as coisas da universidade e tudo. Mas é óbvio que numa amizade você quer falar, da mesma forma que eu falava dos meninos que eu gostava, ela queria ter a liberdade de falar das meninas que ela gostava pra mim e que eu, tipo assim, eu percebi que o motivo maior dela ter terminado a amizade comigo foi porque ela queria que eu incentivasse ela. Vai lá, fica com ela, ou algo assim, ela é legal. Mas isso eu não ia conseguir fazer, sabe? Porque exatamente por ser uma coisa que eu não concordo. Então eu até ouvia, mas eu não dava tanto a minha opinião nesse sentido. Então eu acho que isso fez ela se sentir mal com isso, né? Tudo bem. E aí ela terminou a amizade comigo. Ela e outra amiga nossa, éramos 4 amigas. Aí ela e outra amiga nossa simplesmente chegaram um dia na universidade, no mês de agosto, ou seja, tinha acabado de voltar, né, do semestre, e aí elas falaram, a gente não quer mais fazer trabalho com você, a gente não quer mais ser sua amiga, porque o Papa tá falando contra o casamento gay, e como você é católica, você também acha isso, e não sei o que. Aí eu fiz, tá certo, eu vou fazer o quê? Eu chorei copiosamente, eu tive que arrumar outras pessoas para fazer trabalho comigo, mas assim foi, né? Só que naquela época foi isso que aconteceu. Hoje em dia tá cada vez pior, e não só nas universidades, mas também nas escolas, e foi isso que esse documentário que eu assisti em 2019 me mostrou, da Brasil Paralelo, no Brasil Pátria Educadora, e eu fiquei abismada. Eu já tava namorando o Caio, que hoje é meu marido, e eu disse, meu Deus, nossos filhos nunca vão pisar na escola. Aí foi esse primeiro impacto que eu tive contra as escolas, em vista de querer viver um possível homeschooling. Corta para 2024, né? Ano passado, nós nos casamos. E antes mesmo de nos casarmos, eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Estou tendo a oportunidade de trabalhar numa escola que vive o método de Charlotte Mason, que é um dos métodos mais vivenciados pelos homeschoolers, assim, né? Que você traz da literatura, você pega da literatura, da leitura de livros, os ensinamentos de todas as matérias. Então você parte da leitura, sendo de livros de história ou de livros sobre os assuntos. Por exemplo, você pode estudar a história do Brasil através de um livro, em que você vai ver coisas que realmente aconteceram e vai tirar os ensinamentos dali. Então eu vou ensinar, vamos falar de Eduardo, que viveu na época do Brasil Colônia. Então a gente conta a história de Eduardo, como se fosse a história dele, uma pessoa real que viveu naquela época. Você sabe como era o Brasil Colônia? Você sabe o que acontecia? Você sabe que existia um imperador? Então você vai começando a contar a história a partir da história de uma pessoa fictícia, assim, né? Que viveu naquela época, entendeu? Então isso é muito mais interessante para uma criança, na maneira de aprender. Aí eu fui cada vez mais me interessando pelo homeschooling, porque desde 2019 para cá que eu estudo, que eu vou atrás. Como eu sempre digo para vocês, a minha produtividade lenta é exatamente isso. Eu passo muito tempo estudando sobre as coisas para poder tomar uma decisão sobre elas, assim, né? Não é uma coisa que eu vou tomando decisões, principalmente essas decisões mais importantes da vida, como com quem você vai casar, como você vai educar seus filhos, são decisões importantíssimas e que você não pode simplesmente ir de acordo com a moda do momento. Então, o homeschooling ficou meio que satirizado em muitos momentos, porque muitas pessoas simplesmente agiam e viviam porque a modinha era ter muitos filhos, a modinha era fazer homeschooling, a modinha era isso. E a pessoa não passava 5 minutos pensando sobre isso é real para a realidade da minha família, por mais que eu não queira que os meus filhos vão para a escola, porque existe a doutrinação, existem as ideologias que eles vão aprender, eu não quero que eles aprendam isso. Mas eu consigo viver isso, dar certo na minha realidade, na minha rotina, na realidade da minha família,
Isso eu posso dizer, qualquer pessoa pode viver o homeschooling, mas você precisa saber adaptar essa realidade na sua vivência real. Você não pode sair brigando com Deus e o mundo, com sua família, com seus pais, com seu esposo. Primeiramente, você e seu esposo têm que concordar com isso, né? Então, desde 2019 eu estava namorando com o Caio ainda, e eu já conversava com ele sobre isso, sobre essa possibilidade de quando a gente fosse ter nossos filhos, educá-los dentro do homeschooling. Só que eu ainda não tinha nenhuma noção de como isso seria, de quando a gente ia casar, de quando a gente ia ter filho. Até hoje eu ainda não tenho filhos, né? E mesmo assim estou cada vez mais me aprofundando no estudo desse tema, porque para mim é um tema muito importante para que a gente faça um bom discernimento de quando os nossos filhos nascerem e tiverem idade escolar, se a gente vai colocá-los na escola, se a gente vai fazer homeschooling. E, claro, rezando também para que a situação do homeschooling no Brasil fique cada vez melhor, né? Porque a gente sabe que ainda é uma realidade difícil, que podem haver denúncias e tudo. Até um dos pontos que vão ser abordados aqui na Expo Homeschooling, que eu quero me aprofundar para meio que me preparar juridicamente para futuramente viver, né? Essa dimensão do homeschooling. Mas o que eu quero dizer é, um dos pontos mais importantes da palestra de hoje, né? Que eu tô no primeiro dia aqui, sabe? Então, certamente eu vou aprender muita coisa. E se eu achar por bem, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer um outro vídeo falando mais coisas que eu aprendi. Mas até agora, o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos é muito melhor vivido, digamos, se nós ensinarmos a eles do que se um professor, uma pessoa desconhecida, ensinar a eles. Isso é um fato, porque existe toda a realidade do afeto. Então, foi uma das coisas que foram provadas diante de pesquisas, comprovadas e comprovadas diante de pesquisas, diante de realidades. Isso é um fato, certo? Seria a melhor forma você ensinar seus filhos. Só que talvez você não se sinta capaz, talvez você diga, mas eu nunca fui bom em matemática, eu nunca gostei de estudar, então como é que eu vou ensinar? Mesmo assim, você hoje é adulto, você pode ir atrás, você pode estudar, você pode querer viver aquilo, em vista da melhor educação dos seus filhos. Claro que a educação não são só as matérias específicas, né, que você vai estudar com eles, mas é todo o entorno na educação das virtudes, na educação para a fé, né, para o catolicismo, digamos, que são muito importantes. Só que um dos outros pontos que eu também fui colocando é que eu quero fazer não só uma educação, mas eu quero fazer uma criação bilíngue. Então eu fui para um próximo passo. Primeiro eu queria fazer homeschooling e eu pensava que os meus filhos iam aprender inglês normal indo para uma escola. Mas hoje, como eu ensino inglês e eu percebo que eu sei ensinar, por que não criar os meus filhos já no inglês, né? Então eu quero fazer uma criação bilíngue. E também é um dos temas que vai ser falado e abordado aqui na Expo Homeschooling, que eu também estou bem ansiosa para ir atrás. Então eu estou falando mais para vocês, tipo, a minha experiência ainda como leiga no assunto, né? Por mais que já faz 6 anos que eu estou tendo contato com esse assunto, eu ainda não sou especialista, eu ainda nem tenho filhos para poder ensiná-los e viver essa realidade para te dizer, olha, deu certo e tudo. Mas eu consigo ver nos meus alunos o quanto o método que eu estou vivendo dentro da educação e do ensino do inglês tem dado certo e o quanto eu consigo ensinar outras pessoas inglês. Então, primeiro você tem que ter essa experiência com você mesmo. Você acha que você tem capacidade de ir atrás de um currículo, de ter esse discernimento de qual seria o melhor currículo para o seu filho, conseguir avaliar se o seu filho está conseguindo aprender com esse currículo ou se precisa mudar de currículo. Existem muitas vertentes dentro disso, mas a primeira delas e a principal delas é o amor que você tem aos seus filhos e o desejo de ensiná-los no melhor caminho. Então é você que vai decidir qual vai ser a educação, a melhor educação possível que você pode dar para os seus filhos. E eu espero que no desejo de ter filhos você também deseje isso, dar a melhor educação possível, porque é isso que eu desejo. E é por isso que eu já estou indo atrás, antes mesmo de ainda ter filhos, né? No tempo de hoje eu tenho estudado outras coisas, outras realidades. Como vocês sabem, eu tenho estudado sobre produtividade, eu tenho estudado sobre marketing, eu tenho estudado filosofia, né? Eu faço faculdade de filosofia. Então eu tenho estudado também sobre... E educação é um dos assuntos que eu quero e gosto de estudar, só que eu não estou me debruçando nele ainda porque eu ainda nem sou mãe, né? Mas que no momento que eu engravidar vai ser um dos assuntos que vai entrar na minha lista de estudos, porque eu sei que existe essa dimensão do instinto materno, eu acredito que seja real, mas tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar aprender com as pessoas que já viveram aquilo, já passaram pelos perrengues que a gente possivelmente vai passar e tentar tirar aprendizados disso, entendeu? Então, assim, eu realmente acho que antes de você ter seus filhos, é importante você aprender. Sendo coisas práticas, por exemplo, qual é a melhor forma de amamentar, como vai ser o sono,
como viver bem o seu parto, como é a respiração, tem todas essas coisas, né? Quais são os exercícios que você precisa fazer na gravidez para auxiliar que você tenha um bom parto normal. Então, existem muitas coisas que você tem que aprender, que você tem que estudar. Então, a nossa vida é feita de aprendizados para que a gente pratique e viva uma vida melhor, com os ensinamentos que outras pessoas podem nos dar e que a gente ainda não sabe. E que depois a gente vai poder ajudá-las, né? Também ajudar outras pessoas a também aprender aquilo e tudo. Então é isso que eu estou vivendo nessa Expo Homeschooling, que pela providência de Deus foi aqui na minha cidade de João Pessoa. Não sei se eu me deslocaria, eu acredito que não, para ir para outra cidade. Mas como ia acontecer aqui, aí eu digo, não, eu vou, para poder estudar mais sobre isso. Mas eu nem acho que eu me dedico 5% ainda a esse assunto da educação, porque também, como eu disse, eu ainda não tenho filhos, mas no momento que eu tiver, vai ser um dos assuntos que eu vou estar sempre estudando, exatamente para saber qual é o caminho que é o melhor para a minha família, para a minha realidade, dentro dos aspectos que eu considero importantes para a educação de um filho, e é isso que eu também convido vocês a viver, né? Diante desse aspecto da educação dos filhos, que é tão importante. E não só você viver, você como mulher, mas também conversar com seus pretendentes, né? Com seu namorado, com seu noivo, seu pretendente, né? Mas com toda vez que você começar um relacionamento, é um dos assuntos que é muito importante ser conversado. Você quer ter filhos? É a primeira pergunta, porque eu já conheci casais que depois de casados, a mulher queria ter filhos e o homem não queria, e eles não tinham conversado sobre isso antes de casar. Eu acho isso inacreditável, mas que é possível e que tem acontecido. Então, assim, a primeira coisa, você quer ter filhos? A segunda, como nós vamos educar nossos filhos? A gente ainda não sabe, certo? Mas vamos decidir tudo juntos? Como é que vai ser esse caminho de descoberta da educação dos nossos filhos? Não estou falando só de homeschooling, se eles vão para a escola ou se a gente vai fazer homeschooling, mas da educação como um todo. A gente vai educá-los na fé católica, a gente vai educá-los, sabe? Como é que a gente vai, se eles fizerem alguma coisa errada, a gente vai dar castigo, a gente vai bater, a gente nem pode mais bater essas coisas, né? Mas enfim. Mas é importantíssimo viver esse diálogo dentro do relacionamento, porque, enfim, é imprescindível, né? É uma das promessas que você faz no altar, caso você seja católica e que vá casar dentro da igreja católica, né? Então, tinha muitas coisas que eu podia falar mais sobre isso, mas eu dei um contexto geral dessa minha história com homeschooling, que começou em 2019, já tem 6 anos, né? E o quanto cada vez mais está se firmando dentro de mim essa certeza de que é o caminho para a nossa família, assim, né? É o caminho para a educação dos nossos filhos. E cada vez mais eu fico animada, porque não que eu consiga fazer tudo, eu já falei também com meu marido que a parte de exatas é ele que vai fazer, eu vou fazer mais a parte de linguagens mesmo, que eu gosto de português, gosto de inglês, mas matemática, tipo, principalmente nos primeiros anos, português e matemática são os focos, né? E eu já falei pro meu marido, olha, eu vou atrás dos materiais, mas é tu que vai dar as aulas disso, né? No método Charlotte Mason também tem muito essa questão de ir para a natureza, ir para a floresta na parte de ciências. Eu não gosto muito disso. Eu tô aqui gravando vídeo no meio da floresta. Eu acho bonito, mas eu não gosto, tipo assim, vou explorar a natureza. Meu marido eu acho que gosta mais disso. Eu já falei isso para ele também. Então a gente já fica sonhando com o momento que a gente vai viver, sabe? E eu tento colocar tudo isso dentro da minha agenda, daquilo que eu desejo e pretendo estudar e dedicar mais tempo para poder me aprofundar mesmo nisso e fazer uma boa escolha em vista dos meus futuros filhos. Nossa, uma formiga que me mordeu aqui. Pronto, então eu vou indo para não ser comida viva pelas formigas. E caso você queira viver uma produtividade da sua forma, de acordo com a sua realidade, com a sua família e com aquilo que você precisa viver na sua vida, um link aqui embaixo para você viver o curso O Mapa da Rotina que Funciona, certo? Então é isso por hoje, até o próximo vídeo.